que a fé e a fisiologia têm em comum? Sou Nilson Spigolon, falo pela Energia Viva. Assista este vídeo e comece a construir suas próprias verdades. Não esqueça de compartilhar. Desmistificar é embasar as próprias verdades, mantendo a própria fé, independente de qual religião você siga. Ou se é ateu, ou ainda se adota a filosofia materialista. Desmistificar é alicerçar as próprias verdades, articulando fé e ciência. Aqui neste vídeo estarei propondo uma possibilidade reflexiva quanto a articular sua fé e fisiologia, desmistificando-a, evoluindo a si mesmo e a sua própria espiritualidade. Evoluir a própria fé é fato aceito por qualquer pessoa, independente de qualquer religião. Reflitamos: se o ser humano é capaz de fazer ciência e aprender novos conhecimentos, é porque o Criador, Deus, deuses, ou o nome que julgar apropriado, estabeleceu, permite, e até mesmo a ideia de que fomos criados geneticamente por extraterrestres se mantém articulada à fé. O Deus, o Criador, os deuses, enfim. A fé que eu tenho, o Deus que é tido como Criador, pode ter criado esses extraterrestres. Fiquemos tranquilos. Articulando os achados da exobiologia e astrofísica, a fé só prova que existe uma energia suprema. E essa energia você atribui o nome que você quer. Ciência se abstém de negar a existência de Deus ou de afirmá-la. Em 130 d.C., o filósofo grego Galeno, médico, já estimulava a ocorrência de reflexões que tinham por objetivo desmistificar a fé. Gente, lá no comecinho do segundo século, lá no início da cristandade. Outro expoente, o filósofo René Descartes, no século XII, articulava a fé com conceitos anatomofisiológicos. Ele mencionava que havia uma estrutura humana e que nela residia a alma. No século XIX, Helena Blavatsky, pensadora e fundadora da teosofia, mencionava que existia uma estrutura anatomofisiológica que permitia a conexão do ser humano com seres espirituais ou seres etéreos. No início do século XX, aproximadamente 1925, o escritor H.P. Lovecraft escreveu um famoso conto que virou um filme em 1986, e esse filme tem o título de Do Além. E pode esse conto ser entendido pensando-se na funcionalidade dessa estrutura, que estarei citando até o final do filme. Na nossa época,
Na obra Em Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, estimulou a desmistificação da fé espírita. No momento atual, temos aqui no Brasil o neurocientista Sérgio Felipe de Oliveira, que está apresentando conhecimento que desmistifica e evolui, ao mesmo tempo, a fé. A estrutura da qual estou apontando, na verdade, que estarei dizendo o nome, permite a interface de comunicação entre os seres humanos neste mundo, nesta dimensão, neste planeta, e também com seres de outros mundos e de outras dimensões, ditos etéreos, que podem ser conhecidos com o nome de espíritos. A estrutura que estamos falando tem um formato que lembra uma pinha. É do tamanho aproximado de uma semente de laranja. Está na região central do crânio, na base do cérebro, e é a responsável pela adequada manutenção da fisiologia humana, da homeostasia fisiológica. Muitos neurocientistas a consideram reguladora dos reguladores. Ela possui a mesma origem filogenética das retinas dos olhos e desenvolve-se a partir de uma invaginação do teto da parede do terceiro ventrículo. Pode-se dizer que ela está em íntimo contato com o líquor contido nessa cavidade, eu diria até mesmo mergulhada. Seu tecido possui inervação simpática e parasimpática e tem especial articulação nervosa com os gânglios esfenopalatinos e ópticos, e sua função controladora é influenciada pelo pH sanguíneo, que, por sua vez, influencia o pH do líquor contido no terceiro ventrículo, que é com quem ela está em contato. Essa estrutura possui biocristais de apatita em seu interior, valendo definir que biocristais são cristais existentes na natureza, mas que são produzidos pelo próprio tecido orgânico. E ainda vale citar que cristais podem possuir propriedade piezoelétrica. Eles vibram quando estimulados eletromagneticamente. E também emanam energia eletromagnética quando são estimulados mecanicamente. Aí, nesse caso, é chamado de propriedade piezoelétrica reversa. Voltando aos biocristais de apatita. Existem 3 tipos de cristais de apatita: hidroxiapatita, com maior potencial piezoelétrico, a clorapatita, com médio potencial piezoelétrico, e a fluorapatita, que tem o menor potencial piezoelétrico. Acho que já dá para começar a entender porque se fala tanto quanto a evitar o uso de flúor e do porquê ocorre a calcificação nessa estrutura. A estrutura que iremos identificar daqui a pouco é estimulada indiretamente pela luz, captada pelas retinas e também pela pele, sim, pela pele. A luz é sentida, é percebida pela pele. A luz toca a pele e esta envia estímulos eferentes ao sistema nervoso central. Esses estímulos são complexamente traduzidos pelo sistema nervoso autônomo e regulam, influenciam a funcionalidade dessa estrutura. Essa estrutura central do crânio, a reguladora dos reguladores. Ainda precisando ser mais estudada, já se sabe que essa estrutura produz melatonina, serotonina e dimetiltriptina.
E esses neuroquímicos são os reguladores que controlam as demais funções orgânicas, ou melhor, eles controlam os controladores das funções humanas. Dentre essas substâncias, a dimetiltriptina é considerada uma substância enteógena. Ela potencializa todas as funções cerebrais e, consequentemente, potencializa a energia mental. Potencializa a mente. Exemplo do uso de dimetiltriptina exógena é quando se toma um chá de ayahuasca, consumido em cerimônias da religião Santo Daime. Fisiologicamente, a produção de dimetiltriptina ocorre na fase REM do sono, aquela fase durante a qual os olhos se mexem rapidamente e ocorrem os sonhos. Lembrando que essa fase deixa de ser atingida quando existe luz no ambiente. A potencialização da função cerebral, que por sua vez potencializa a mente, possibilita a ocorrência de fenômenos atribuídos à fé, que dentre muitos nomes podem ser chamados de aparição, visão, clarividência, profecia, glossolalia, comunicação espiritual, fenômenos mediúnicos, etc. A dimetiltriptina ocasiona tangência entre o mundo físico, que é o cérebro, e o metafísico, que é a mente. E a mente, por sua vez, possibilita a comunicação, conexão e manifestação do comunicante, ou seja, do ser humano que estabelece essa comunicação. Nos antigos templos dos sumérios e babilônios, existem citações dessa estrutura. Os maçons citam essa estrutura e podemos deter analogia com o conceito maçônico, a visão do cíclope. No quemetismo e ou tradição egípcia, a analogia é feita com o olho de Horus. Em filosofias místicas e esotéricas, a analogia é com a porta do paraíso. E é válido saber que o Vaticano guarda em sua biblioteca escritos referentes a essa estrutura. Vale a pena chamar reflexão do porquê muitas religiões adotam o hábito de raspar a cabeça. Por exemplo, os seguidores de Krishna e os que raspam a região da moleira, como por exemplo os padres franciscanos. Articular fé e ciência é desmistificar. É evoluir a si mesmo, mantendo a própria fé. Seja considerando a existência de um ato primordial para os materialistas, seja acreditando em um Criador, independente do nome, Deus, Javé, Alá, Jeová, Ra, Brahma, Lorum, etc. Articule fé e ciência. Evolua a si mesmo. Desmistifique preservando sua própria fé. Estabeleça suas verdades. Fé e ciência andam juntas. A fé sem ciência é mística, se torna dogmática e limitante. A ciência sem fé se restringe ao palpável, ao visual. A fé estimula a ciência a evoluir e a ciência evolui a fé. Reflita. Religiões expoentes, por exemplo, a católica, aqui no Brasil, recorrem a testes científicos para aceitarem ou negarem a ocorrência de um milagre.
Seja reflexivo, articule diferentes conhecimentos, estabeleça suas próprias verdades, pratique a sua fé científica. A estrutura cronobiológica, que no passado recebia o nome de coronário, atualmente recebe o nome de glândula pineal. Estabeleça suas próprias verdades. Liberte-se de crenças limitantes. Esteja bem, grato pela atenção. Esteja em luz.